Se eu fornecer calor para um gás, a temperatura dele aumenta, diminui ou não varia? Bom, pode acontecer as três situações. Eu posso fornecer calor para um gás e a sua temperatura aumentar, como a maioria das pessoas pensa. Pode acontecer de eu fornecer calor para o gás e a temperatura dele diminuir. E também eu posso fornecer calor e a temperatura dele não variar. Bom, eu sei que isso não é muito intuitivo, mas bora pro vídeo que eu vou ensinar vocês tranquilamente e vocês vão sair daqui com isso completamente entendido, beleza? Fala galera, mais um vídeo aqui do canal e hoje é um vídeo de continuação daquele dos gases ideais, das transformações gasosas que eu já coloquei aqui para vocês. Hoje nós vamos falar da primeira lei da termodinâmica. Esse assunto é um assunto que muitas pessoas consideram difícil. Muitos alunos, no meu curso presencial, falam para mim que é uma das matérias que eles têm mais dificuldade. Eu concordo que não é uma das áreas mais simples da física não, mas eu tenho certeza que se você continuar aqui até o final do vídeo, você vai sair completamente compreendido em relação a isso aqui. Tranquilo? Então, primeiramente, galera, vamos tentar entender um pouco melhor em relação à pergunta que eu fiz aqui no começo do vídeo. Eu disse a vocês o seguinte: se eu fornecer calor para um gás, a temperatura dele aumenta, diminui ou não varia? E eu disse a você que as três coisas podem acontecer. Ou seja, como assim? Eu forneci calor para o gás e a temperatura dele pode aumentar, pode diminuir ou pode não variar? Bom, pensa comigo um negócio. Se eu estou dizendo que ao fornecer calor para esse gás, tudo pode acontecer, o que você conclui? Você conclui que a temperatura do gás, ela não depende somente do calor. Então, calor trocado, recebido ou cedido, não é a grandeza física que vai determinar a temperatura de um gás. É isso que você tem que entender. Você tem que tirar essa associação que calor determina na temperatura. Não, não é isso. O que vai determinar se a temperatura do gás aumenta, diminui ou não varia é uma grandeza física chamada energia interna. Energia interna do gás está associada ao grau de agitação térmico das moléculas e átomos desse gás. Então, preste atenção. Quando eu olho para as entidades químicas, átomos, moléculas, eu sei que essas moléculas têm um grau de agitação. E eu preciso que você entenda que a energia interna do gás vai estar associada à energia cinética dessas moléculas. Então, por exemplo, se eu possuo um gás com energia cinética maior, a energia interna também será maior. E a energia interna, sim, essa vai determinar a temperatura e vice-versa. Então, vamos mudar a pergunta. Se eu disser para você que a energia interna do gás aumentou, você tem certeza que a temperatura também aumentou. Se eu disser para você que a energia interna do gás diminuiu, com certeza a temperatura também diminuiu. E se eu disser que a energia interna do gás não variou, a temperatura também não terá variado nada. Beleza, pessoal? Então, eu preciso que vocês entendam que energia interna e temperatura são irmãs. O que acontece com uma, acontece com a outra. Então, se a energia interna do gás aumentou, a temperatura aumentou. Energia interna do gás diminuiu, a temperatura diminuiu. Energia interna do gás não variou, temperatura não variou. Aí sim. E, relembrando, a energia interna do gás está associada à energia cinética das moléculas dos átomos do gás. E você sabe muito bem que temperatura tem a ver com o grau de agitação térmica das moléculas. Então, o gás com energia interna elevada tem temperatura elevada, tem energia cinética, as moléculas, os átomos, elevada. O grau de agitação térmico das moléculas é elevado. Tranquilo? Se eu diminuir a energia interna, eu vou diminuir a temperatura, vou diminuir o grau de agitação térmico das moléculas, vou diminuir a energia cinética das moléculas. Então, tudo está ligado. Energia interna, temperatura, grau de agitação térmico, energia cinética das moléculas. Beleza? Então, lembrem-se, não é o calor que define a temperatura, é a energia interna do gás que define a temperatura. E agora eu vou falar para vocês da primeira lei da termodinâmica. Como que a gente vai entender isso? Como que a gente vai relacionar, por exemplo, calor com a temperatura? Então presta atenção. Eu disse a você que ao fornecer calor, tudo pode acontecer. A temperatura do gás pode aumentar, diminuir e não variar. Bom, então você entende que calor
não determina sozinho o que vai acontecer com a temperatura, ok? Então, duas grandezas físicas agora, que nós vamos colocar aqui em prática na primeira lei da termodinâmica, que irão determinar o que vai acontecer com a temperatura e, consequentemente, com a energia interna desse gás. Calor e trabalho. Ou seja, eu estou dizendo para você que você precisa saber calor trocado, perdido ou recebido, e também o trabalho realizado pelo gás ou sofrido pelo gás. Se você souber essas duas grandezas, calor e trabalho, aí sim você consegue fazer uma previsão do que vai acontecer com a energia interna e, consequentemente, com a temperatura desse gás. Tranquilo, pessoal? Então deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui sobre essas grandezas físicas que a gente está trocando ideia no vídeo. Vem pra cá. Nós temos aqui a letra U representando energia interna de um gás. Letra Q, calor trocado, perdido ou recebido. E o W, trabalho realizado pelo gás ou sofrido pelo gás. Bom, energia interna eu já defini muito aqui para vocês, que tem a ver com a energia cinética das moléculas dos átomos de um gás. E ela sim que vai estar diretamente relacionada à temperatura. O que acontece com uma acontece com a outra. Q, calor trocado. Bom, o gás pode perder calor ou receber calor. Esse será o valor do calor trocado pelo gás. E W, trabalho realizado pelo gás ou sofrido pelo gás. Bom, galera, deixa eu voltar aqui na energia interna para vocês entenderem uma coisa. Eu disse a vocês que o que acontece com a temperatura acontece com a energia interna. Dá uma olhada para mim no que eu vou escrever aqui. A energia interna de um gás monoatômico pode ser calculado por 3 meios de nRT. Bom, o vídeo de gases ideais é muito importante aqui, porque você já sabe que o N é o número de mols do gás e R é a constante universal dos gases ideais. Mas olha o que eu estou dizendo. Olha para essa expressão. É muito claro olhando para ela que se a temperatura do gás aumenta, a energia interna também aumenta. Se a temperatura do gás diminui, a energia interna também diminui. E se eu coloco um ΔU aqui e um ΔT aqui, se o ΔT é zero, ou seja, a temperatura não varia, o ΔU também será zero. Então, essa expressão serve para você entender o quê? Temperatura e energia interna são irmãs. O que acontece com uma também acontecerá com a outra, beleza? Bom, e agora eu vou mostrar uma outra equaçãozinha para vocês, que é a famosa expressão da primeira lei da termodinâmica, que vai relacionar essas três grandezas físicas aqui. Dá uma olhada aqui. ΔU é Q menos W. Galera, essa é a famosa primeira lei da termodinâmica. Gente, presta atenção em mim. A variação da energia interna, essa sim vai me dizer se o gás esquentou ou esfriou. Se o ΔU for positivo, o ΔT também será positivo e o gás esquenta. Se o ΔU for negativo, o ΔT também será negativo e o gás esfria. E se o ΔU for zero, o ΔT também será zero. Ou seja, a temperatura do gás não vai mudar. E é nessa equação aqui que a gente vai trabalhar e muito os conceitos da primeira lei da termodinâmica. Eu vou mostrar para vocês agora quando que o calor, o Q, será positivo ou negativo e quando que o trabalho, o W, será positivo ou será negativo. Tranquilo? Pessoal, então dá uma olhada aqui na equação da primeira lei da termodinâmica. ΔU é Q menos W. Variação da energia interna é calor menos trabalho. Vamos dar uma olhada nesse calor trocado aqui. Eu disse para vocês o seguinte, o calor ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Da mesma maneira, o trabalho pode ser positivo ou pode ser negativo. E é isso que eu vou explicar para vocês aqui. Bom, o calor é bem tranquilo de entender, porque esse Q aqui da fórmula é o calor trocado. Se a questão disser que o gás recebeu calor, ou seja, a questão escreveu o gás recebe calor ou ganha calor, é lógico que o calor será positivo, porque é um calor que irá contribuir para aumentar a energia interna do gás e, consequentemente, aumentar também a sua temperatura. Então, se falar que o gás recebeu calor, ganhou calor, o calor é positivo. E claro que se disser que o gás perdeu calor, ou seja, o gás perde calor, cede calor, consequentemente, o calor será negativo. Perdeu calor, cedeu calor. Tranquilo? Então, a parte do calor trocado, normalmente o aluno pega muito fácil. Agora, veja bem o trabalho. Eu preciso que você entenda que se eu tiver aqui, por exemplo, um compartimento cheio de gás, ok? Bom, para ter trabalho, eu preciso que esse gás sofra ou uma expansão, portanto, aumente o seu volume, ou uma compressão e, portanto, reduza o seu volume. Então, muita atenção. Se eu disser para você, por exemplo, que em um processo o volume do gás não variou, ou seja, eu disser que houve um processo isovolumétrico,
o trabalho será zero. Existem muitas questões que colocam para nós um gráfico de pressão por volume. Perceba, volume está no eixo X. Se eu tiver um processo assim, por exemplo, ou assim, uma transformação assim ou assim. Perceba, tanto nessa transformação quanto nessa, são duas transformações diferentes, ok? Nas duas, o volume não mudou. Perceba, o volume está no eixo X. Então, nessas duas transformações, o volume não variou. Muita atenção! Se eu tiver uma variação de volume igual a zero e, portanto, uma transformação isovolumétrica, também conhecida por isocórica ou isométrica, o trabalho será zero. Então, atenção, pessoal! Para ter trabalho tem que ter variação de volume, tem que ter uma expansão ou uma compressão. Entendido? Bom, então vamos lá. O trabalho será positivo em uma expansão, ou seja, a gente fala aqui que o trabalho foi realizado pelo gás, aumentou o volume, expandiu, aí o trabalho será positivo. Cuidado, eu estou falando somente do W, o menos é da fórmula. Então, se houve uma expansão, o W é positivo, ok? O volume aumentou, o trabalho é positivo. E se houve, por exemplo, uma compressão, aí sim o trabalho será negativo. Então, se houve uma compressão, o trabalho será negativo. Esse W será negativo, ok? Ficaria menos com menos, que daria mais. Lembrem-se, o menos é da fórmula. Muito cuidado com isso. Nos meus cursos, que por enquanto são apenas presenciais, muitos alunos confundem esse sinal aqui. Bom, pessoal, então tá bem claro aqui. O calor é positivo quando o gás recebe calor. O calor é negativo quando o gás perde, cede calor. O trabalho é positivo numa expansão, aumento de volume. E o trabalho é negativo numa compressão. Observação, uma expansão, muitas vezes as questões tratam como trabalho realizado pelo gás. E uma compressão, as questões trabalham como trabalho realizado sobre o gás. O gás sofreu um trabalho, ok? Então ele foi comprimido. Num gráfico PV, é muito comum a gente ter a expansão e a compressão implícita na questão. Repare, se é um gráfico PV, uma expansão, o volume precisa aumentar. Então pode ser, por exemplo, uma transformação assim, ou pode ser uma transformação assim, assim. Repare, em todas as três, o volume está aumentando, está indo para a direita aqui. Como o volume está no eixo X, eu estou aumentando, então é uma expansão, trabalho positivo. Da mesma forma, pessoal, eu posso ter compressões apenas invertendo esse sentido da seta. Veja, isso é uma compressão, o volume diminuiu, isso também é uma compressão, o volume diminuiu. Então, muitas vezes, não vai ser falado para vocês. Ah, houve uma expansão, uma compressão? Claro que não. Você pode ter que analisar isso por meio do gráfico, vendo se está expandindo, indo para a direita aqui, aumentando o volume, ou comprimindo, diminuindo o volume, beleza? Fiquem muito atentos nisso aí. E, relembrando a expressão que eu já falei para vocês, quem define o que acontece com a temperatura é a energia interna. Eu mostrei para vocês que a energia interna de um gás monoatômico é calculada por 3 meios de nRT. Bom, então se eu coloco aqui um delta, ou seja, delta U, eu posso dizer que é 3 meios de nR delta T, ok? Então, muita atenção, um delta U positivo implica um delta T positivo. Então, se a energia interna aumenta, a temperatura também aumenta. Se a energia interna diminui, delta U negativo, o delta T também será negativo, a temperatura diminui. E um delta U zero implica um delta T igual a zero. Ou seja, numa transformação isotérmica, que a variação de temperatura é zero, não existe variação da energia interna. Esse cara aqui, da equação da primeira lei da termodinâmica, será zero, beleza? Então, muita atenção nisso aí. Pessoal, dê uma olhada aqui nesse exercício. Eu tenho um gráfico de pressão por volume e eu sempre falo com os meus alunos no curso. Galera, olhou um gráfico? Primeira coisa, veja quem está no eixo das abscissas, qual a unidade dele, veja quem está no eixo das ordenadas e qual a unidade dele. Perceba que no eixo das abscissas eu tenho volume em litros, no eixo das ordenadas eu tenho pressão em 10⁵ Pascal. Bom, Pascal, que é o Newton por metro quadrado, é sim a unidade de pressão no sistema internacional. Porém, volume não é dado em litros no sistema internacional, é dado em metros cúbicos. Então, veja bem, primeira coisa que eu preciso saber, 1 litro são 10 elevado a menos 3, ou seja, 0,001 metros cúbicos. Então, essa conversão é fundamental. Isso acontece por quê? Porque 1 metro cúbico são 1000 litros.
Então, 1 litro é 10 elevado a menos 3 metro cúbico, beleza? Bom, então já fiz a conversão da grandeza física que está no eixo X para o sistema internacional. Aqui, por exemplo, são 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Aqui são 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E aqui é 4 vezes 10 a 5, claro, mas Pascal já é SI. A questão me deu a seguinte informação: o gás recebeu 1000 joules de calor e eles me perguntaram qual será a variação da energia interna desse gás e se esse gás esquenta ou esfria, ou seja, se a sua temperatura aumenta ou diminui, beleza? Então bora para a questão. Olha só, se me perguntaram a variação da energia interna, eu sei que a variação da energia interna é calor menos trabalho. Então vamos lá, vamos começar. O calor, eu sei que o gás recebeu. Bom, então esse Q, que é o calor trocado, será positivo. Então, ΔU o calor é 1000, positivo e não negativo, menos o trabalho. Bom, o trabalho, galera, quando eu tenho um gráfico pressão por volume, o trabalho será a área abaixo da transformação. Perceba a seta, a transformação, ó, foi daqui até aqui. Então eu pego e olho a área total abaixo da minha transformação. O trabalho, nesse caso, será essa área aqui. Esse será o trabalho. Agora, cuidado! Essa transformação foi uma expansão, que terá um trabalho positivo, ou uma compressão, que terá um trabalho negativo. Veja o sentido da seta. O volume, ó, aumenta de 2 para 4. Então, é claro que é uma expansão. Então, o trabalho, que é esse W aqui, será positivo. Então, eu vou fazer o cálculo dessa área e vou colocar o valor aqui positivo. Então, vamos lá. Isso aqui, ó, é um retângulo. A área desse retângulo é simplesmente base vezes altura. A base é o quê? Bom, de 4 para 2, 2. Só que não são 2 litros. É 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, ó, a área será essa base aqui, é 2, só que vezes 10 a menos 3, claro, vezes essa altura. Essa altura é 4 vezes 10 a 5. Então é 4 vezes 10 elevado a 5. 2 vezes 4, 8. 10 a menos 3 vezes 10 a 5, 10 a 2. 8 vezes 10 a 2 é a mesma coisa de 800. Bom, se essa área me dá o trabalho, eu concluo que o meu trabalho é de 800 joules. E lembrando, positivo, porque foi uma expansão. Então, eu coloco o meu trabalho ali de 800 joules. Tranquilo? Bom, galera, então agora que eu já fiz o cálculo aqui da área e consegui chegar no trabalho, perceba, a variação da energia interna nesse caso será positiva, será de 200 joules. Bom, se eu tenho uma variação de energia interna positiva, eu posso dizer o quê? Se a variação da energia interna foi positiva, a variação da temperatura também será positiva. Então, galera, esse gás esquenta, sua temperatura aumenta, porque a energia interna também irá aumentar. Estamos entendidos? Essa é a resolução da questão. Lembrando, se eu tivesse invertido aqui o sentido dessa seta e tivesse colocado uma transformação de compressão, o W seria negativo. E aqui eu teria o menos da fórmula, porém o trabalho negativo. Ok? Cuidado com isso, pessoal. Aí ia mudar toda a estrutura da questão, esse calor aqui seria diferente, mas só uma observação para o sinal do trabalho. Muito cuidado com isso, ok? Pessoal, agora eu vou falar com vocês de 3 transformações em que cada uma daquelas partes da primeira lei da termodinâmica é zero. Então vamos lá. Vocês lembram que ΔU é Q menos W. Tudo bem. Vamos falar da primeira transformação, que é a transformação isotérmica, certo? Bom, numa transformação isotérmica, vocês sabem que a variação da temperatura é zero. Bom, mas calma aí. Se a variação da temperatura é zero, você pode me garantir o quê? Que também não teremos variação da energia interna. O que acontece com a temperatura acontece com a energia interna. Elas são irmãs. Bom, galera, então dê uma olhada aqui. Da primeira lei da termodinâmica, vocês sabem que ΔU é Q menos W. Bom, se na transformação isotérmica ΔT é zero e, portanto, ΔU é zero, esse cara é zero, eu posso passar o menos W para o outro lado, fica W igual a Q, ou Q igual a W, tanto faz. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Numa transformação isotérmica, o calor trocado terá o mesmo valor do trabalho. Numa transformação isotérmica, no meu vídeo aqui no canal, que eu já fiz, de gases ideais, vocês viram que, num diagrama PV, a transformação isotérmica é representada por uma curva chamada isoterma. Bom, essa transformação aqui é uma transformação de expansão, vocês concordam comigo? O volume está aumentando. Ok, se é uma expansão, o trabalho
tem que ser positivo. Bom, então se eu disser para você que o gás sofreu uma expansão isotérmica, você pode garantir que ele recebeu calor. Por quê? Porque se é isotérmica, o ΔT é zero. Com isso, o ΔU é zero. Se o ΔU é zero, calor é igual ao trabalho. Se for expansão, o trabalho é positivo. Trabalho realizado pelo gás. Consequentemente, o calor trocado será positivo. Ou seja, o gás recebe calor aqui. Então aqui, ó, vai entrar calor. O gás vai receber calor. Beleza? Lembrando, o trabalho tem o mesmo valor em módulo dessa área do gráfico. Nesse caso aqui, é uma curva isoterma. Nós não vamos conseguir aqui calcular essa área, ok? Mas saiba que ela é dada pela área desse gráfico. Combinado? Beleza. Pessoal, da mesma forma, se eu tiver aqui uma compressão isotérmica, ou seja, agora se eu inverter aqui, ó, o sentido da seta, se for agora uma compressão. Bom, se for uma compressão, o W será negativo, porque é uma compressão. Consequentemente, o calor também será negativo. Ou seja, em uma compressão isotérmica, o gás vai perder calor. O calor vai sair para o ambiente. Ok? Então lembrem-se, aqui nós temos uma expansão, aqui nós temos uma compressão. Então, galera, na expansão isotérmica, claro que é isotérmica, não há variação da temperatura nem da energia interna. Porém, o trabalho é positivo e o calor é positivo. O gás recebe calor. E na compressão isotérmica, o gás não esquenta nem esfria, porque o ΔT é zero, com isso o ΔU é zero, mas se é compressão, o trabalho é negativo, trabalho realizado sobre o gás, compressão, e com isso o gás perde calor. O calor também tem que ser negativo, ok? Então, essa é a transformação isotérmica. Pessoal, agora vamos falar da segunda transformação importante aqui. A gente vai chamar essa transformação de transformação adiabática. Muitos exercícios tratam ela como uma transformação rápida. Bom, vamos lá. Na transformação adiabática, o calor trocado com o ambiente é zero. Isso pode acontecer, por exemplo, se eu tiver um ambiente isolado, termicamente, ou de fato, a transformação é tão rápida que não dá tempo nem de trocar calor. Então, transformação adiabática, muitos exercícios tratam ela como transformação rápida, calor é zero. Quando eu olho aqui para a primeira lei da termodinâmica, ΔU é Q menos W. Bom, se esse cara aqui é zero, eu chego na seguinte situação, ΔU é zero menos W, ou seja, é só menos W. Isso é muito importante. Por quê? Veja bem, se eu tenho aqui uma transformação adiabática no meu diagrama PV, galera, se ele disser para você que foi uma expansão adiabática, então anota aí, expansão adiabática. Bom, ele vai perguntar para você o seguinte: em uma expansão adiabática, a temperatura do gás aumenta ou diminui por quê? Ou seja, o que acontece com a temperatura desse gás? Aumenta ou diminui ou não varia? Por quê? Vamos pensar, se é uma expansão, o trabalho é positivo, certo? Eu tenho um cara positivo aqui. Se é adiabática, o calor é zero, então o ΔU é somente menos o W. Gente, se é uma expansão, esse cara é positivo. Sei lá, 200 joules, por exemplo. Então, o ΔU é igual a menos alguma coisa. Então, numa expansão adiabática, é claro que a temperatura diminui. Por quê? Porque numa expansão adiabática, o meu ΔU será com certeza um cara negativo. E, portanto, o meu ΔT será com certeza um cara negativo. Graficamente, uma expansão adiabática acontece da seguinte forma. Transformação aproximadamente assim. Pessoal, isso não é uma isoterma, tá? Isoterma, a temperatura é constante. Isso aqui é uma transformação adiabática, ok? Inclusive, é uma transformação muito importante lá na segunda lei da termodinâmica, que também terá vídeo aqui no canal. Ciclo de Carnot tem duas transformações adiabáticas. Mas voltando aqui para o assunto. Então, se eu tenho uma expansão adiabática, a temperatura diminui. E a expansão adiabática é muito famosa porque ela é muito cobrada em prova. E ela acontece, por exemplo, em duas situações. Dê uma olhada aqui. Quando você aperta um desodorante, por exemplo, o gás sofre ali uma expansão rápida, certo? O volume aumenta. Bom, é uma expansão rápida, portanto, é uma expansão adiabática. E de fato ele sai geladinho, não sai? Bom, isso acontece porque em uma expansão adiabática, o trabalho é positivo porque é uma expansão, o calor trocado é zero e, portanto, o ΔU será negativo. E, portanto, ΔT negativo, o gás esfria, beleza? Outro caso muito cobrado é esse aqui, ó. Quando eu assopro assim, o gás sofre uma expansão rápida. Novamente, temperatura, ó, geladinho, né? Temperatura diminui. Expansão adiabática. Temperatura diminui, energia interna diminui. ΔU negativo. Beleza, galera? Bom,
volta para cá. Se eu fizer a outra análise, agora se eu tiver uma compressão adiabática, eu vou mudar tudo. Se é uma compressão adiabática, raciocina aqui comigo. Se é uma compressão adiabática agora, eu sei o quê? Que em uma compressão, o trabalho é negativo. Então, menos com menos dá mais. Então, eu terei um ΔU positivo. Com isso, um ΔT positivo, minha temperatura aumenta. Então, lembrem-se, na compressão adiabática, a temperatura vai aumentar, porque menos com menos dá mais, ΔU positivo. No gráfico aqui, simplesmente, eu vou inverter o sentido da seta. Será uma compressão adiabática, rápida, não a troca de calor. Beleza, pessoal? Então, essa foi a transformação 2, adiabática. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui então nesse exercício da UFMG. Uma seringa com a extremidade fechada contém certa quantidade de ar em seu interior. Portanto, galera, o número de mols ali não varia, tá bom? Quantidade de ar ali, ó, é fixa. Sampaio puxa rapidamente, grifa rapidamente, o êmbolo da seringa, como mostrado nessa figura. Considere o ar como um gás ideal. Sabe-se que, para um gás ideal, a energia interna é proporcional à sua temperatura. Nem precisava falar, que vocês já estudaram e sabem disso. Com base nessas informações, é correto afirmar que, no interior da seringa... Bom, galera, vamos entender aqui essa situação do problema. Primeiramente, ele disse para você que foi uma transformação rápida, né? Puxa rapidamente. Bom, vocês estão vendo então que quando eu faço isso, eu aumento o volume, certo? Então está acontecendo ali uma expansão. Dá uma olhada aqui. Vamos usar as duas grandes equações das últimas duas aulas que eu fiz aqui no canal. Primeira lei da termodinâmica, ΔU é Q menos W, e equação geral dos gases ideais, PV igual a nRT. Galera, ele disse para você que puxou rapidamente, portanto, transformação adiabática. ΔU agora é só o menos trabalho. Beleza, rapidamente adiabática. Outra coisa, ele disse para você que puxou, teve ali uma expansão. Uai, então peraí, o meu trabalho é positivo. Por quê? Porque houve uma expansão, galera. Expansão, trabalho maior que zero, trabalho positivo. Bom, se foi uma expansão adiabática, nós vimos, se esse cara é positivo, menos alguma coisa, nós teremos nessa situação um ΔU negativo. Então, pessoal, variação da energia interna negativa. Isso implica variação de temperatura também negativa. O que acontece com a energia interna também acontece com a temperatura. Elas são irmãs. Pessoal, então olha só. Voltando para a questão, ele pediu para analisar o que acontece com a pressão e com a temperatura. Bom, nós já percebemos que a temperatura diminui. ΔT é negativo porque o ΔU é negativo, certo? Bom, e a pressão, galera? Bom, você poderia, por exemplo, lembrar do diagrama que eu te ensinei, o diagrama PV. Transformação adiabática. Bom, transformação adiabática eu mostrei para vocês que ela é assim, ó, certo? Nesse caso, ó, houve uma expansão. Bom, então, se você domina o diagrama, você está vendo o quê? Olha aqui a pressão diminui, né? Mas vamos supor que você não se lembrou desse diagrama que eu te ensinei. Você vai olhar para a equação geral dos gases ideais. Galera, ele falou que é certa massa de gás. Então, aqui ó, número de mol é constante. Vamos esquecer dele. R, constante. Esqueça dele. Galera, a temperatura nós já vimos que ela diminui nesse caso. Bom, mas houve uma expansão, concorda comigo? Se houve uma expansão, olha o volume aqui. O volume tem que aumentar. Bom, pessoal, vamos fazer uma análise matemática simples aqui. O produto PV tem que diminuir, porque desse lado a temperatura diminui e esses dois são constantes. Então, se aqui diminui, esse produto PV tem que diminuir. Como uma parte dele já aumentou, consequentemente a pressão tem que diminuir. E de fato diminui. Nós estamos vendo aqui no diagrama da expansão adiabática, muito rápida. Beleza? Então, nesse caso, resposta letra D. A pressão e a temperatura do ar diminuem. Tranquilo? Essa é a resolução dessa questão, pessoal. Muita atenção, tenha grifado aí ó, o rapidamente e também o fato da extremidade ser fechada, certa massa de ar, então o número de mols não varia, né? E, obviamente, aí uma expansão, tranquilo? Porque ele puxa com essa seta aqui, ó, tá mostrando que expandiu. Beleza, pessoal? Então, questão aí, resposta letra D.
Transformação 3, isovolumétrica, também conhecida por isocórica ou isométrica. Tem um vídeo meu aqui no canal que eu falo de transformações gasosas e tá tudo lá muito bem explicado. Isocórica ou também isométrica, beleza? Bom, então vamos lá. Gente, você sabe muito bem que na transformação isovolumétrica não existe trabalho. Eu disse para vocês que para termos trabalho, o gás tem que expandir ou comprimir. Ou seja, eu preciso ter variação de volume. Então, na transformação isovolumétrica, como a variação de volume é zero, o trabalho será zero. Olhando para a primeira lei da termodinâmica, ΔU é Q menos W. Se o trabalho é zero, eu fico com a seguinte expressão: ΔU é igual ao calor trocado. Então reparem, na transformação isovolumétrica, a variação da energia interna depende só do calor, porque não tem trabalho. Então vamos lá, dê uma olhada aqui graficamente. Um diagrama PV, uma transformação isovolumétrica tem que ser assim ou assim. Ela tem que ser paralela ao eixo Y, ao eixo da pressão. Por quê? Porque o volume aqui, ó, que está no meu eixo X, ele não pode variar. Então essa transformação é isovolumétrica, ó, ficou com volume constante aqui. Essa também foi isovolumétrica, ficou aqui com volume constante, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos tentar entender melhor aqui a questão da temperatura nas transformações isovolumétricas. Qual que é a diferença dessa transformação isovolumétrica para essa? Bom, nessa aqui a pressão aumentou, nessa aqui a pressão diminuiu. A minha pergunta é, eu tenho aqui transformação 1, transformação 2, ou melhor, vamos colocar a transformação A e B. Nós estamos usando os números aqui para as outras três. Então nós temos aqui transformação A e temos aqui transformação B. A minha pergunta é, na transformação A e na transformação B, o que acontece com a temperatura? A temperatura aumenta ou a temperatura diminui? Outra pergunta, o que acontece com o calor? O gás recebe calor ou perde calor? Galera, para responder essa pergunta de uma maneira muito mais adequada para vocês, eu vou usar a equação que nós trabalhamos lá no vídeo, que eu já fiz aqui no canal, de gases ideais. Lembre-se de uma coisa, eu sei que PV é igual a nRT. Quem não viu esse vídeo, eu recomendo fortemente que veja. Bom, então veja bem, eu sei aqui que tivemos uma transformação isovolumétrica. Então, esse volume aqui é constante, ele não varia. Não está entrando nem saindo gás. O número de mols também é constante. E, obviamente, a constante universal dos gases ideais também é constante. Bom, então nós temos uma situação que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. O que acontece com uma, também acontece com a outra. Então, na transformação A, eu estou vendo aqui no gráfico, ó, que a pressão está aumentando. Bom, se a pressão está aumentando, a temperatura também está aumentando. Então, pessoal, nessa transformação A, o gás esquenta, porque a temperatura aumenta. ΔT é positivo. Com isso, o ΔU também será positivo. Reparem, se nesse caso o ΔU é positivo, ó, você acha que o gás tem que ter recebido ou perdido calor? Claro que é recebido. Se o ΔU é positivo, o Q também é positivo. Então aqui, ó, nessa transformação, o gás recebe calor. Vou colocar aqui, calor entra, recebe calor, beleza? E consequentemente, a transformação B será o contrário. Se a pressão diminui, a temperatura também diminui. Então nós temos uma situação em que o ΔT será negativo e, portanto, o ΔU será negativo. Se o ΔU é negativo, o Q também tem que ser negativo. Então aqui, o gás perde calor. Então vou colocar aqui para vocês que sai calor do gás. Tranquilo, pessoal? Então essa é a isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica. Nela não tem variação de volume, portanto o trabalho é zero. O gráfico PV tem que ser assim, vertical, paralelo ao eixo da pressão. E lembrem-se, se a pressão aumenta, temperatura aumenta, energia interna aumenta, o gás recebe calor. Se a pressão diminui, temperatura também vai diminuir. Com isso, o ΔU também é negativo, porque a energia interna diminui. Como o ΔU é negativo, o Q também seria negativo. Beleza? Então essa é a transformação isovolumétrica. Eu vou deixar um quadro de resumo para vocês aqui, tira um print aí. Pessoal, então olha só, um resumo aqui das três para vocês. Transformação isotérmica, o ΔU é zero, portanto, calor é igual ao trabalho. Então lembrem-se, se for, por exemplo, uma expansão, eu sei o quê? Eu sei que o trabalho será positivo e, consequentemente, o calor também será positivo. O gás vai receber calor. E se for uma compressão, o trabalho será negativo, trabalho realizado sobre o gás, e com isso o calor também será negativo. O gás perde calor. Na transformação adiabática, também conhecida por muito rápida, o calor é zero. Então a variação da energia interna será única e exclusivamente resultado do trabalho. Bom, numa expansão, nós temos o quê? Um
trabalho positivo. Se esse cara aqui é positivo, o ΔU fica menos um cara positivo. Com isso, o ΔU será negativo. Entende? Gente, se o ΔU é negativo, o ΔT também é negativo. Temperatura e energia interna são irmãs. O que acontece com uma, acontece com a outra. Então, ΔU negativo, ΔT negativo, o gás esfria. Numa compressão, será o contrário. O meu trabalho é negativo. Se aqui dentro tem um cara negativo, menos com menos dá mais. O ΔU será positivo. Se o ΔU é positivo, o ΔT também é. Então o gás esquenta. Então, uma compressão adiabática, a temperatura do gás aumenta. Numa expansão adiabática, a temperatura do gás diminui. E na transformação isovolumétrica, também conhecida por isocórica ou isométrica, não tem variação de volume, não tem nem expansão nem compressão. Então, o trabalho é zero e a variação da energia interna é única e exclusivamente função do calor trocado, perdido ou recebido. Então, vamos lá. Se o gás receber calor, ou seja, o calor for positivo, o meu ΔU também será positivo. Então a temperatura vai aumentar, né? Porque um ΔU positivo, lembrando, ó, o ΔT acompanha. Se o gás perder calor, calor negativo, nós teremos um ΔU negativo. Com isso, o meu ΔT também será negativo. Um acompanha o outro. Beleza? Esse é o resumo dessas três transformações que nós discutimos aqui, pessoal. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vamos voltar lá naquela pergunta no começo da aula? Se eu fornecer calor para um gás, eu posso garantir que a temperatura dele aumenta? Claro que não. Eu preciso olhar também o trabalho. A variação da temperatura do gás dependerá da variação da energia interna. E a variação da energia interna depende do calor trocado e do trabalho realizado pelo gás ou sofrido pelo gás. Então lembrem-se, não basta olhar o calor. Temos que olhar também o trabalho. Quem manda na temperatura é a energia interna. Energia interna, U, e temperatura, T, são irmãs. O que acontece com uma, acontece com a outra. Lembrem-se disso, tranquilo? E a parte teórica, energia interna, grau de agitação térmica das moléculas, energia cinética média das moléculas, tudo está ligado com energia interna e temperatura. Grau de agitação, energia cinética, temperatura e energia interna. É isso que vocês têm que saber e espero que tenham gostado da aula de hoje. Grande abraço para vocês e não se esqueçam, se inscreva aqui no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, com os colegas de sala e lembra do PDF que eu vou deixar mais próximo do Enem. Escreva aqui, faz um comentário. Eu quero o PDF. Mais perto do Enem, eu vou mandar várias coisas muito importantes que com certeza irão ajudar vocês para um bom resultado na prova do Enem. Beleza? Forte abraço!